Por falar em informação, olha só, nos últimos anos temos visto um aumento significativo no tempo que adolescentes passam nas redes sociais. Junto com essa hiperconexão, surgem preocupações, como os efeitos negativos que esses aplicativos podem ter na saúde mental dos jovens. Um recente estudo aponta que a comparação com influenciadores, a busca incessante por aceitação e curtidas e o medo de ser ignorado estão entre os principais gatilhos de ansiedade para os adolescentes que usam essas plataformas. E sobre o assunto eu converso agora com a nossa parceira, a psicóloga Suzane Anselmo. Estamos aqui falando sobre um tema que realmente precisa ser falado, viu, Bia? Informação nunca é demais e muitos pais estamos pecando, vou dizer estamos porque todos estamos envolvidos nesse processo, sobre essa questão, qual é o limite do uso de telas, qual o impacto que isso vai gerar, por que meu filho fica assim ou não fica quando está usando tela, e a gente precisa dialogar sobre isso para que a gente possa realmente proteger e ajudar nossas crianças e adolescentes nessa fase. É um assunto que às vezes as pessoas, nós já falamos, mas como você falou, sempre vem coisas novas, estudos novos, igual esse que nem tem a tradução ainda em português de um livro, Exato. Mas que já traz, né, essa atenção a mais, até porque, doutora, nos Estados Unidos está tendo essa polêmica, né, da autorização sobre o TikTok, né, em relação ao uso pelas crianças até então, menos de 18 anos, lá tá proibido, né, de usar e tá gerando essa polêmica. Só que aí, olha só, a gente sempre também conversa que existe uma influência na vida dos adultos, imagina das crianças, né? Existe essa Exato. diferença de uma influência das redes sociais para nós adultos e para crianças, porque para a gente já muitas vezes já é prejudicial, imagina para os pequenos, né? Já temos muitos adultos hoje viciados que estão disfuncionais, não só emocionalmente por conta desse uso de telas, excesso de redes sociais, pelo que você já citou aqui, comparação, acaba influenciando na autoestima, acaba influenciando na química corporal. Quando uma pessoa está muito tempo em tela, a química corporal dela é diferente do que se ela tivesse praticado uma atividade física, se ela tivesse realizado uma atividade concreta. Então, se há uma mudança na nossa química hormonal, imagina na nossa questão emocional. Porque nós somos visuais. Aquilo que você ouve, aquilo que você assiste numa tela, o teu cérebro inevitavelmente compara como uma verdade. Então, se eu vejo os influenciadores, as pessoas ali postando viagens, coisas boas, corpos perfeitos, que muitas vezes são sim editados, mas eu começo a comparar com o meu dia a dia, a minha rotina, o meu estresse, tudo aquilo que é uma vida normal, então eu acabo sempre gerando o sentimento de não pertencimento, de não merecimento, de ser pior ou inferior àqueles que eu estou assistindo. Estamos falando do adulto. Agora, uma criança que ainda não tem maturidade emocional, que ainda está tentando provar quem ele é nesse mundo, que olha para os seus próprios pais e percebe os seus pais nas telas, ou esses pais estão muito tempo trabalhando, eles não têm esse vínculo, esse contato com os seus pais. O que tem restado hoje às nossas crianças fora esse tempo de tela? Então, assim como a Academia Americana, né, de Pediatria, mas também a nossa Academia Brasileira de Pediatria já é comum acordo de que esse tempo excessivo de tela já está trazendo danos. Nós fomos as últimas gerações em que a gente teve um tempo sem tela e um tempo com tela. Uhum. Nossos filhos, os nossos jovens hoje, eles já nasceram imergidos nesse processo. E aí chega o desafio desses pais. Como que eu vou criar um filho hoje sem telas? Né? A gente tem buscado entre familiares, amigos, quem é que cria hoje uma criança sem tela? É muito difícil de você conseguir porque estamos todos já mergulhados sim na tecnologia. É uma realidade, a gente não tem como ignorar isso. Só que a gente ainda não tem quantificado exatamente o dano que isso está causando, mas principalmente o que vai causar a longo prazo, quando esses jovens estiverem na vida adulta.
Então, se esse livro que surgiu nos Estados Unidos, que ainda não tem a tradução, ele fala justamente sobre ansiedade, sobre depressão, ideação suicida, sobre várias situações, vários transtornos emocionais que os jovens já estão manifestando. Então, já estamos no tempo presente, já estamos tendo esses problemas. Então, pensa isso a longo prazo. O tamanho do dano que isso vai gerar na vida social, na vida emocional, conjugal, no trabalho dessa pessoa como um todo. Inclusive a saúde física, sedentarismo, obesidade, disfunções fisiológicas por conta desse uso de telas. Outra coisa que a gente já falou também, além dessa influência em relação à saúde mental, a gente também tem que falar sobre a proteção e a segurança da criança, porque uma criança que tem acesso a um celular, a um tablet, sem nenhuma observação dos pais, também está ali sujeito a bullying, né? Está sujeito também a internautas com intenções nada boas, né? Exato. Então, o nível de exposição que a nossa criança tem hoje numa rede social, na internet, é sem proporções. A gente não tem como dimensionar até onde vai. Depois que está na rede, realmente você perde totalmente o controle. Inteligência artificial, tantas outras situações estão sendo sim usadas de forma maliciosa, não para só prejudicar a criança, mas para tirar vantagens em cima disso. Um pedófilo pode utilizar ali o rosto de uma criança e criar imagens que não são reais, mas para poder explorar, para poder vender esse produto. Eu me lembro, doutora, de anos atrás, que a gente ainda nem tinha tanto esse boom de TikTok, por exemplo. O que isso foi 2016, 2017, daquele lance da baleia azul? Sim. O quanto isso fez vítimas, né? E o quanto isso trouxe também, de repente, esse start do quão perigoso é a criança estar sem nenhuma, porque é aquela coisa que você já falou, né? De você deixar ali o celular, que às vezes pode ser até um escape para um momento dos pais, né? Chega cansado, não, fica aí no tablet que eu vou descansar. Exato. A gente entra, quando a gente fala sobre isso, na questão do ócio. As nossas crianças não são treinadas a ficar sem fazer nada. Existe uma cobrança interna, inclusive desses próprios pais, de que eu tenho que ocupar o tempo da minha criança. Se eu não estou tendo tempo para brincar com ele, então que ele esteja brincando com uma tela. Então essa criança ela não consegue mais ficar sem fazer nada, ociosa, para que ela possa ter tempo para criar, para refletir, para criar novas possibilidades. Ela acaba o quê? Também gerando essa demanda de que não tem nada para eu fazer, então me dê a tela. Eu não consigo mais esperar o tempo do outro, eu não consigo mais esperar o tempo da TV, eu não consigo mais esperar. Tem que ser tudo para ontem. E qual é o tipo de seres humanos que nós estamos construindo com essa questão de tudo para ontem? De eu não conseguir lidar com essa frustração de ter que esperar. Não consigo esperar a comida chegar no restaurante, então me dá a tela para ocupar meu tempo. Já que eu não posso brincar com meu filho, então eu vou dar a tela para ele ficar ocupado. Então existe uma cobrança da criança em relação aos pais. Já que você não brinca comigo, me dê algo para eu fazer, então está esperando um comando. Então até para ter autonomia, dizer, já que eu não tenho meu pai e minha mãe nesse momento, pois estão trabalhando, não podem brincar comigo, o que mais eu posso fazer? Não, ficou duas alternativas. Se eles não podem, então a tela é o único refúgio. Então eu não posso pegar uma bola, eu não posso pegar um carrinho, uma boneca, estudar ou fazer outra coisa. Ou é um ou é outro. Só que esses pais também estão imergidos nessa doença, que é não conseguir lidar com o tédio. Você pode experimentar ficar com o teu celular desligado por meia hora. Como você fica? Você já parou para se perceber? Se fica ansioso, estressado, toda hora procurando o seu celular como se estivesse faltando algo? Se isso já se manifesta em você, na criança que está sendo hiperestimulada, isso ainda é maior. Então esses danos realmente vai ser não só a curto prazo, a médio prazo, mas a longo prazo, porque eu não sei lidar com isso. Então o nível de exposição da nossa criança nas redes sociais vão sim pela questão da segurança física e emocional deles, mas também dentro de casa vai por questões muito básicas. Ele não tem vínculo,
ele não desenvolve habilidades e competências que nós, seres humanos, precisamos ter, como disciplina, persistência, saber esperar, saber lidar com o não, com a frustração. Isso tudo são habilidades nossas para que nós possamos viver em sociedade. Mas se a gente não constrói isso na nossa criança, que seres humanos nós estamos colocando no mundo? Doutora, a Manuzinha, que é a minha produtora e diretora, separou 2 vídeos que eu vou assistir também agora com você, porque eu ainda não assisti, para trazer temas para você esclarecer um pouquinho pra gente, relacionado ao assunto. Vamos ver, Manu, o primeiro vídeo aí? Daria crack pro seu filho? Vou fazer uma pergunta honesta. Você daria crack pro seu filho? Não, porque você sabe o dano que isso causa. Sim. Tá. O estímulo que colocar uma tela na frente de uma criança, o jeito que aquilo gera e produz dopamina no cérebro da criança é a mesma coisa do crack. É a mesma coisa. É uma produção de dopamina constante, onde a criança precisa da próxima tela, do próximo estímulo. Ela se mantém focada naquilo porque ela está tendo uma constante liberação de dopamina com aquela tela. Quando você tira aquilo da frente dele, é uma criança que não consegue prestar atenção em nada, não tem foco, você destrói a capacidade cognitiva dela, você aleja ela intelectualmente e ela fica uma criança que vai estar sempre precisando de um estímulo de dopamina. Ou seja, vai ser um jovem muito provável a usar drogas. Vai ser um jovem muito provável a ter alguma espécie de vício. Porque durante toda a vida infantil dele, desenvolvimento da mente dele, é isso que ele aprendeu. E a culpa não é nem dele, vamos falar assim, né? A culpa é do pai e da mãe que não querem se dar o trabalho de criar seus filhos. Se você tem filho, a sua profissão é secundária. Se você tem filho, sua vida é cuidar dos seus filhos. Não é só chegar de casa, eu não quero que meu filho me incomode. Não, você chegou em casa do trabalho, é aí que o seu trabalho realmente começa. É aí que a sua missão de vida começa. E os pais perderam essa noção hoje. Sério, hein? É gravíssimo, né? E isso, o que ele explicou aí é justamente como funciona esse cérebro humano. Tem uma tela aqui, e aí a tua criança, ela tá... Por que gera essa dopamina? Justamente pela antecipação. Por mais que ela esteja vendo aqui algo que não seja bom, mas o cérebro já fica na expectativa de que vai vir algo melhor na hora que ela começa a movimentar a tela. E por isso que eu digo que quanto menor a tela, maior o risco. Quando a criança está com a TV, ela precisa pegar o controle, ficar ali catando as palavras para digitar a palavra nas TVs um pouquinho mais antigas, que agora tá tudo igual o celular, né? Quanto menor a tela, maior o perigo, maior o nível de vício e menos controle nós vamos ter sobre essa criança. O dano vai muito mais de ser uma criança que não obedece, uma criança rebelde. É muito maior, porque vai justamente prejudicar o intelectual dessa criança, o emocional, o social. Uma criança que fica muito tempo em tela não socializa, ela não tem experiência, ela não desenvolve habilidade de viver em comunidade. Uma criança que está muito tempo em tela, ela não brinca, ela não conhece o seu próprio corpo, porque ela não desenvolve habilidades motoras. Para o quê? Para levar, para pegar, para levantar, para baixar. Por quê? Porque ela só está movimentando os dedinhos aqui. E a mente sendo hiper mega estimulado, gerando cargas hormonais de hormônios como a dopamina, que tudo em excesso é prejudicial. A dopamina em si ela é muito boa, porém, quando em excesso e em momentos inapropriados, ela pode se tornar um veneno. Ela pode sim se tornar um vício. Todo vício, ele traz prejuízo a longo tempo, por isso que se chama vício. Aparentemente é algo bom, gerar dopamina, mas se toda hora eu estou gerando, o meu corpo acostuma com aquela química hormonal e quando não tem a dopamina, eu não me reconheço. Assim como quando viciado em crack está sem uso da droga, o que ele faz? Ele mata, ele rouba, ele foge, ele perde emprego, ele perde um monte de coisa para ir em busca daquilo que o corpo dele já era acostumado, que é a droga. O celular não é diferente. Hoje já temos muitos jovens, inclusive adultos também, perdendo emprego, perdendo esposa, perdendo marido, perdendo estudo, perdendo faculdade. Por quê? Porque estão tão viciados em tela que no momento que eles estavam ali para aprender, para se relacionar, eles não conseguem mais. Já estão disfuncionais, porque o corpo dele pede aquilo que ele é viciado. Doutora, uma outra questão também que a gente já trouxe à tona é sobre a idade. Qual a idade ideal, né,
para dar a tela para a criança. Por exemplo, às vezes me choca de ver bebê que pais deixam e eles ficam assim, porque parecem que eles já nasceram já sabendo, né? Já tem toda a habilidade, um bebê. E a gente tem um vídeo sobre isso que eu quero que você comente. O ideal é 0 telas. E se você conversar com qualquer professor de educação infantil, ele vai concordar mais com o Michel Desmourget. Por quê? Uma criança precisa desenvolver a motricidade, a sensibilidade, os sentidos, brincar, montar, escalar, ela precisa de bola, ela precisa de sucata, como a gente fala. Você vê, às vezes a gente dá um presente super bacana e a criança quer a caixa. Meu filho é uma garrafa. Outro dia desci, fui visitar um amigo que desceu no prédio de manhã, o molequinho, ele tava com 2 garrafas PET, pá, assim, juro. Meu, o moleque tava mó feliz, com 2 garrafas PET vazias, sabe? Então assim, a nossa criança precisa ter o direito de ser criança. Essa chupeta eletrônica, né? Que muitas vezes, mas o meu filho só se acalma quando eu dou tablet. Se eu não dou isso, ele não consegue jantar. Como é que as mães antigamente faziam? Mesma pergunta que eu faço. Então, como elas faziam? Como é que tua mãe fazia? Não sei, não preciso perguntar pra ela. Então, pergunta. É sobre isso. Mãe, como você fazia? Sabe o que você vai ver? Ela se dava voz, vez e valor. Ela falou, não era não. Quando ela falava, chega de usar o Atari, e você falava assim, não, mas ainda quero. Ela falava, para. Se não parava, ela tomava de você e era uma semana para pegar de volta. Até 6 anos. Chupeta eletrônica para mim foi novidade, mas faz toda a razão, né? Então, o que antigamente as mães usavam a chupeta para acalmar a criança, que já não deixa de ser uma bengala na infância, né? Então eu vou dar um recurso externo. Melhor a chupeta. Para que a criança se acalme. Exato, né? A gente descobre que pode ficar pior, aquilo que já não é bom. E a chupeta eletrônica hoje é justamente o uso de telas. Bebês de 2 meses, 3 meses, os pais já colocam ali na frente da criança, que não, mas assim ele acalma. Né? E de fato ele vai acalmar o processo de estímulo. Não é que ele vai acalmar, ele deixará de dar trabalho naquele momento a esses pais. E não é que ele vai estar calmo, porque no momento que você tira a tela, ele volta com todas aquelas manifestações que ele estava tendo. Então você só vai tardar o teu trabalho, o teu problema. Só que, para que ele sempre esteja calmo, eu sempre vou estar oferecendo a tela. Né? Então, de 0 a 2 anos, a Associação Brasileira, né, a Academia Brasileira de Pediatria, já preconiza que é 0 tela. Já tem inúmeros estudos que comprovam que até 2 anos o dano na vida dessa criança é muito grande, podendo até ser irreversível em relação à fala, em relação ao desenvolvimento motor. Assim como o Léo Frey me fala até os 6 anos, que eu também concordo, né, que até 6 anos é quando nós estamos criando identidade, capacidade e merecimento nessa criança. Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou merecedor. Se tudo que ela olha é só tela e ela não tem experiência, seja com os seus pais, seja com amigos, seja com familiares, então essas 3 bases que são essenciais no desenvolvimento dessa criança já estão realmente correndo risco. E de 0 a 6 anos é quando ela está construindo quem ela é, desenvolvendo tudo que ela pode na capacidade máxima. Todas as janelas de aprendizados estão abertas para que ela possa se desenvolver. Você pode comparar como que uma criança ela se desenvolve e aprende muito rápido dentro desse tempo. Só que se eu não estimulo com outras coisas, além da tela, o que ela vai estar aprendendo? O cérebro dela não é programado para gravar todos os jogos que ela assiste, todos os desenhos, porque isso para o cérebro é fútil. Não tem necessidade de guardar tanta informação. Eu me lembro que uma vez você falou aqui que essa criança, ela acaba não tendo memórias afetivas da infância. Exato. Então, muitos adultos hoje dizem, eu não lembro da minha infância. Muitos por algum tipo de trauma. O que vai acontecer? Essas crianças, daqui a 10, 15 anos, vão dizer, eu não lembro da minha infância. Mas sabe por quê? Porque ela realmente não viveu. Ela ficou tanto tempo em tela que ela não criou memórias de quem ela é, do quanto que ela era importante, do quanto ela era pertencente. Ela só tem memórias de que, nossa, eu lembro sempre eu sentada em algum lugar e jogando, e assistindo, e mexendo com o quê? Com telas. Quando ela olhar para trás, de quem ela vai lembrar?
do que ela vai lembrar. Tem crianças que não vão lembrar nem do período que comia, porque até para comer existe ali uma tela. Tá ali com a tela. Então ela não está comendo. conectada ao alimento, ela está conectada à tela. Ela não está conectada às pessoas, porque ela está conectada à tela. E muitas vezes ela busca se conectar com pai e mãe, mas seus pais também estão em tela. Então como que ficará essas memórias de quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu mereço, se quando eu olho para trás eu não tenho registro nenhum? Eu teria até uma pergunta que surgiu agora, mas nosso tempo acabou. Talvez a gente possa até futuramente conversar, porque assim, a gente está vivendo essa geração e a longo prazo, como você falou, a gente não sabe, a gente já está vendo de todo, né, de tá vendo todo um desenho, né? do que pode ser. E aí você falando sobre isso, como é que vai ser a relação dessas pessoas com o afeto? Por exemplo, como é que vai ser uma pessoa que cresce com tela se relacionando num namoro, num casamento? Como é que vai ser a sensação, né, de amor, de troca com essa pessoa, com essas? Como é que vai ser essa juventude daqui a um tempo? A gente ainda não sabe, né? Talvez um tema pra gente falar da Vão ser próxima manifestados vez. apenas quando souber ou perceber que tem uma tela filmando ou que vai demonstrar para alguém. Hoje a gente já está vivenciando isso. Pode ser o melhor momento ali daquela família. Pega a tela, vão me salvar. Tem que registrar. Tem que filmar. E se não colocar tudo, se você ganha um presente, se você não colocar lá nas redes sociais, você não validou. É como né? se, poxa, é como não se ganhei. você não tivesse ganho, é como se... É incrível. Hoje você vai para o encontro com amigas para tomar um café. Às vezes, eu particularmente, eu me aprofundo ali na relação. E eu não vou, muito poucas vezes eu lembro da questão de fotos. Aí quando você chega em casa, a amiga manda mensagem: poxa, a gente nem tirou foto. Digo, que bom que a nossa conversa estava tão interessante a ponto de a gente não se preocupar em registrar no vídeo, mas sim nas nossas memórias. Então, infelizmente, a gente precisa hoje olhar de uma forma diferente para as nossas crianças. É mais fácil uma criança passar e esquecer um dia de fome do que ela esquecer um dia que ela se sentiu abandonada. E as nossas crianças, sim, hoje, mesmo muito pequenas, já têm manifestado ansiedade, depressão por esse sentimento de abandono. Porque quando eu, pai, faço a vontade deles de deixá-los usar a tela quanto eles quiserem, apesar de ser um pedido deles, mas a mensagem que eles estão registrando é: eu não tenho valor, porque ninguém tem tempo para perder comigo, por isso que me dão uma tela. Então é muito mais profundo do que só o que a criança verbaliza.